André, você acredita que o livro está pronto? Ah, foi de muito trabalho, Oxe, foi trabalho, mas foi divertido, né? com certeza foi. Escrever a quatro mãos nunca foi tão fácil, né? É verdade. Que as ideias já estavam todas meio no ar, né? A gente só colocou. E as discussões com o grupo da Slow também sempre contribuíram, né? Porque a gente vai Claro que pegando sim, as ideias de lá, né? E vai só claro que sim. compilando o negócio. Foi É, muito legal. no final das contas, é um trabalho de todo mundo, né? Ah, eu A acho que gente, é. a gente afunilou aquilo ali, deu forma, né? Mas é uma coisa que vem de todo mundo, né? Foi divertido e foi bonito, porque mesmo assim, durante a escrita, eu fui pensando outras coisas que eu não tinha me dado conta ainda, né? Então, Uhum, acho que me ajudou muito a aprofundar mais ainda as ideias que eu tinha, sabe? Não sei se foi assim com uhum, você também. claro que sim. E escrever junto é interessante que um influencia o outro e isso deixou o texto muito coeso, assim, ficou muito legal, assim, que a gente não sabe exatamente quem escreveu o quê, porque Não qualquer sabe, um né, poderia ter André? escrito, né? É, então ficou muito Vamos engraçado, ver o que que o porque pessoal assim, vai achar, né? então, meu marido Disso. começou a ler e ele não consegue identificar onde que eu escrevi, onde que você escreveu. É. Aí eu comecei a ler uns pedaços, eu também, eu não paro de ler, né? Ele, coitado, ele tá todo amassado, a capa dele. E Mostra aí, aí, Ana. olha aqui, ó. Olha o jeito que tá Mostra aí a para capa. Ó, ó. coisa boa. E aí eu não consigo, eu não lembro mais o que que eu escrevi, o que que você escreveu. Lê aí um trecho que te impactou Ai, para olha, nós ver se é. vou escolher aqui. Vou escolher aqui, ó. Por exemplo, tem um trecho que do capítulo que a gente fala de PICs, de Hum, práticas integrativas e complementares, que é sempre é difícil falar sobre o tema porque as pessoas confundem muita coisa, né? E acham que hum, PICs é a mesma coisa que Slow Medicine, que é medicina, Slow Medicine é medicina alternativa, enfim, uma bagunça, né? é. E aí tem um trechinho que eu acho que a gente deixa as coisas tão claro, que a gente falou assim: se não faz bem, mal também não faz. A máxima de se não fizer bem, mal não há de fazer, já foi responsável por grandes catástrofes no campo da saúde. São inúmeras as histórias de pessoas que se utilizaram de medicamentos, ervas, dietas e tantas estratégias que lhes pareciam absolutamente inócuas e terminaram prejudicando a si mesmas. Com as PICs não é diferente. Embora os riscos à saúde sejam pequenos e às vezes até nulos, é importante lembrar que o motivo para a gente adotar qualquer tipo de tratamento ou estratégia é melhorar a nossa saúde e não evitar efeitos colaterais. Se o objetivo fosse evitá-los, bastaria não adotá-los. Uhum. Eu acho isso de uma Perfeito. clareza. Uhum. É, não, e tão atual, né, Ana? Porque todas essas coisas alternativas, integrais, funcionais, estão tudo muito na moda, né? Isso se confunde, né? As pessoas acham, não, a slow medicine, ah, essa visão respeitosa que a gente tem em relação ao trabalho dos colegas que fazem algumas dessas PICs, dessas terapias alternativas, não quer dizer que a gente endosse tudo, né? E muito menos uma quantidade de coisa assim, de barbaridades que a gente vê nas redes sociais, né? Então a gente, no texto ali, eu acho que fica bem claro, assim, que tem PICs e tem PICs, né? Exato. E isso é muito interessante, assim. Eu acho muito bom no texto que eu estava revisando esses dias para resenhar o ABC do Charlatão, do Kurt Weill, Ah, né? E maravilhoso. ele tem também uma entrada de texto que é assim, se não faz mal, se não faz bem, só pode fazer mal, né? Porque se não faz bem, ou não faz nada, ou faz mal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? As coisas não são exatamente inócuas, até por aquela toxicidade financeira, que é um termo que as pessoas não pensam muito, né? E que a gente fala no livro ali, que é uma coisa bem interessante. É muito fácil ser enganado também, né? Não, é Pix, é uma coisa inócua, né? Vou fazer sei lá o quê, um reiki, vou fazer uma soloterapia que está na moda, né? Mas Vixe. isso tem uma toxicidade horrível aí, né? Inclusive E isso não tem nada a emocional. ver com slow medicine, né? Se a pessoa acredita em alguma dessas terapias tradicionais que a gente fala ali, né? Yoga, e várias outras, né? Tai Chi Chuan
e medicina chinesa e Ayurveda e tal, e a pessoa tem uma boa relação com isso, vai fazer bem para ela, ela vai se sentir cuidada, isso vai fazer bem, e não são coisas que costumam ter uma toxicidade financeira muito elevada, assim, né? Então, se a gente usa esse tipo de piques em conjunto com o tratamento tradicional, assim, convencional, só pode fazer bem nesse caso, né? Sensatez é sempre bom, né, André? É, E nem me você, tem um fala. Isso, trecho aí que você gostou? eu tenho várieu trechos Eu aqui, gostei né? do livro inteiro. Não dá para ler o livro inteiro, né? Não dá. Tem uma coisa bem simples assim, né? O ensino médico muitas vezes tende a reproduzir a consulta médica como uma interação bastante formal e mecânica. O paciente apresenta a sua demanda e o médico estabelece sua conduta após alguns questionamentos quase automáticos em um exame físico sumário, o qual é cada vez mais substituído por exames que deveriam ser complementares. O médico se transforma em uma espécie de oráculo que dispõe de respostas corretas imediatas para todo tipo de queixa apresentada pelos pacientes, quase como se detivesse uma sabedoria divina. Porém, a verdade é bem diferente disso, sendo muito comum e absolutamente normal que o médico não consiga chegar prontamente a um diagnóstico definitivo. Isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque a gente fala no texto, quando a gente fala de slow medicine, as pessoas logo pensam, o tempo da consulta, né? Em vez de ser 5, 10 minutos, vai ser meia hora. Não é isso, isso não capta o espírito da slow medicine, né? A gente pode fazer consulta de 30, 40 minutos e ser uma droga, né? E a Exato. gente pode fazer consultas de 10, 15 minutos que sejam slow no sentido mais amplo. Eu acho muito legal que no livro a gente fez questão de dividir por itens, assim, né? O tempo da consulta é uma coisa, o tempo do diagnóstico, né? Aquela coisa, a gente não precisa ter pressa para fazer o diagnóstico, não precisa fazer o diagnóstico como essa história do oráculo, eu estou sentindo dor de cabeça, é aneurisma, é não sei o quê. Não, não é isso, né? A gente não precisa ter pressa, eu estou com dor nas juntas, é lúpus. Não precisa ter pressa na imensa maioria das vezes, né? Então a gente tem o fazer o diagnóstico tem o seu tempo, definir o tratamento é uma coisa que não precisa ser imediata na imensa maioria das vezes, né? A ciência tem o seu tempo para amadurecer, Tempo da as tecnologias pesquisa. têm o tempo para amadurecer. Então tudo isso é importante as pessoas verem que não é só a importância do tempo para a slow medicine e para a medicina no geral, né, não se restringe à consulta médica, não é questão de 5, 10 ou 30 minutos, né, ou uma hora. É a maneira como a gente lida com o tempo, uma forma diferente de lidar com ele, né? Acho que é um respeito à complexidade da atividade, né? Porque não dá para você exercer uma atividade tão complexa quanto é a medicina e o cuidado em geral, né? A gente está falando da medicina porque nós dois somos médicos, mas Uhum. enfermagem, psicologia, tudo a mesma coisa. São atividades muito complexas, né? Que lidam com muitas variáveis e você achar que existe um tempo restrito para isso em todas as situações que você pode fazer correndo, isso é no mínimo ingênuo, né? Ou arrogante, né? Não sei. É, Mas eu gosto demais do capítulo de Tempo. Eu acho, ele ficou muito claro, sim. assim, É uma ficou, bela abertura, né? é uma bela abertura. Para Ó, mostrar o separei que um vem. trecho aqui. É o capítulo que eu mais gosto, dá licença. Paixão e compaixão. Eu amo Vai esse lá, esse capítulo, é bonito. entendeu? É a paixão que nos leva a querer fazer o melhor pelos nossos pacientes, mesmo quando as demandas deles estão além do nosso conhecimento técnico, do nosso limite físico e da nossa capacidade emocional. É ela que nos faz persistir. As suas origens são incertas, cada um enxerga significado no que faz à sua maneira. Talvez o entusiasmo venha de uma experiência familiar marcante com um médico dedicado, de uma propensão natural a ajudar quem sofre, ou de um sofrimento mais espiritual, uma sensação de missão a ser cumprida. O fato é que não importa muito de onde a paixão profissional surge, e sim para onde ela nos leva. Manter-se encantado com o que se pode fazer pelos outros é um mecanismo essencial para evitar a negligência, a imperícia, a imprudência e a frustração. É a paixão que nos fortalece diante de inúmeras dificuldades que temos pelo caminho. Nós a vemos no sorriso de um colega passando o plantão, após 24 horas sem dormir,
no qual ele conseguiu aliviar as dores excruciantes de uma mulher com câncer avançado, impedir que um paciente com infarto do miocárdio extenso falecesse, ou qualquer outro contexto em que a sua atuação fez a diferença na vida de alguém. E também a paixão que está por trás do olhar emocionado do obstetra que contempla o bebê aninhado no colo dos pais depois de um parto complicado. É ela que faz que um médico se mantenha por perto, mesmo quando seu conhecimento técnico já atingiu seus limites, como no caso relatado no início desse capítulo. A paixão é o que faz o nosso coração cantar feliz. Eu acho isso Lindo, né? forte. É lindo, né? Eu sinto isso, né, na prática médica. E tem muitos colegas que a gente vê isso no olhar, né? Essa Uhum, paixão, essa sensação de, cara, eu consegui ajudar. Né? O meu conhecimento fez muita diferença na vida dessa pessoa. Dá uma uhum, sensação de que a gente pertence a algo maior, sabe? Dá significado. uhum. Acho que por isso que a gente aguenta tanta coisa difícil, né? Porque não é fácil a prática do dia a dia, né? É, e não é só o conhecimento, né? É uma coisa simples, é o cuidar do outro, é estar presente, né? O próprio texto ali fala, quando já se esgotou os nossos recursos técnicos, basta estar junto e acolher aquilo, né? E é triste que a medicina está perdendo isso visivelmente, né? Está esquecendo disso, assim, né? A gente é muito encantado com tecnologia, com algoritmos e protocolos e engessados, aquela coisa toda, a gente acaba se afastando disso e às vezes esquece, né? Ah, não, eu já cumpri aqui o protocolo, já fiz o que tinha que fazer, agora o paciente vai melhorar ou não vai, mas não é mais comigo, né? Isso é uma coisa muito triste, né? E isso, claro, devia começar lá no início da faculdade, né? Essa coisa das humanidades devia ser muito mais forte desde o início, né? Não sei como é que é em geral nas faculdades, né? Por sorte, a minha faculdade tinha uma coisa muito boa disso, assim, desde o início, né? Talvez não seja só a minha faculdade, talvez naquela época, né, nos 80 ainda, isso fosse mais forte, né? Eu acho que é importante que a gente pegou uma transição, né, antes de entrar a medicina baseada em evidências, dessa forma como ela se impôs, né? A gente tinha uma visão bem diferente da medicina e a gente viu como isso mudou. Quem entra agora talvez não veja isso, não veja como a medicina já era tão importante para as pessoas e para os médicos sem tanta tecnologia, sem tanta evidência, sem tanta certeza, né? É estar junto, é ajudar, é diminuir o sintoma, é abraçar, enfim, né? E os É, pacientes e sentem gostar isso, né, André? Eles sentem sentem sua e preocupação sentem. genuína, né? E eles, de alguma forma, eles devolvem isso pra gente. É isso que faz a gente continuar o negócio, sabe? Porque Uhum. não é a É, questão só, não é nem idealismo, não estou falando de idealismo, de que é um sacerdócio, não precisa nem me pagar de tanto que eu amo o que eu faço, não é uma questão assim. claro. É que tem um significado muito maior, Uhum. né? E É aquela uma coisa. conexão muito clara, Tu falou agora há pouco assim, o colega que está no livro, né? O colega passando o plantão 24 horas sem e de dormir. boas, assim, né? A gente tem que gostar do que faz, né? A gente tem que dar significado. 24 horas de plantão no hospital, numa UTI, no que for, numa maternidade, é um sofrimento enorme para a pessoa, né? Ela não dorme, não come, não vai no banheiro, não vê a família. É um sofrimento. E a gente tem que, já dizia o Frankl, né? A gente tem que dar significado para isso. Isso também é um sofrimento que merece um significado, né? E se a pessoa não vê significado nisso que está fazendo, ela logo vai partir para o mercantilismo, ela vai desgostar da medicina, vai descontar isso nos pacientes, né? Então, não se pode perder isso, né? É a tal da paixão, ela que move o negócio. E os pacientes notam isso, né? É uma coisa tão simples. Eles notam se tu transparece que gosta do que faz e eles notam se tu transparece o contrário, né? É verdade. É. Deixa eu ver uma coisa aqui, Ana. Eu falei agora da tecnologia, né? Eu gosto desse tema também. Você gosta E mesmo. Você se divertiu, né? eu preferia não gastar tanto tempo com isso, né? Mas é importante, né?
Ao adotarmos cada vez mais a inteligência artificial para fazer o trabalho cognitivo que temos feito até hoje, os médicos e os pacientes também, os médicos do futuro poderão ficar cada vez menos qualificados e cada vez mais dependentes dessas tecnologias, o que infelizmente as tornará de fato necessárias em um futuro não muito distante. A boa notícia é que ainda temos tempo para agir e para tomar decisões com a devida cautela. A gente está sendo invadido pela tecnologia, pela inteligência artificial, essa coisa toda que a gente está vendo, né? E a gente não vê que a gente fica. Eu escrevi um texto até esses dias. A gente não fica obsoleto, a gente não vai ficar obsoleto como médico se a gente não dominar a inteligência artificial, não souber todas as evidências. A gente vai ficar obsoleto exatamente quando a gente perder essa paixão e compaixão que tu falou agora há pouco, né? Porque daqui a um tempo, mesmo que seja de forma gradual, e eu espero que seja o mais gradual possível, essas tecnologias elas vão fazer uma grande parte do trabalho braçal. Não tem dúvida que elas não estão prontas para isso, né? Mas esse trabalho chato braçal elas vão fazer. E o que vai diferenciar o bom médico do médico não tão bom é exatamente manter essas qualidades humanas que a gente falou há pouco, né? A paixão e a compaixão, né? Então, claro, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias, mas a gente nunca pode perder essa coisa da paixão e compaixão, né? Porque é isso que vai fazer a medicina ser descartada, o médico de carne e osso ser descartado ou não, né? É, parece forte isso, né? Mas a gente está aos poucos assim perdendo importância nisso tudo, né? Para desespero da medicina, mas para desespero maior ainda dos pacientes, né? Imagina, hoje a gente já vê isso, a pessoa está doente e aí ela não consegue ter acesso ao médico de carne e osso, ela tem que entrar num sistema, ela liga para o convênio, aí ela consegue, no máximo, uma teleconsulta. Não é isso, isso nunca foi a medicina, né? A gente tem que tocar, tem que ter olho no olho, tem que abraçar quando necessário, tem que examinar, é uma coisa muito... O cuidado foi sempre transformado pela tecnologia, mas ninguém perguntou para os pacientes se é isso que eles querem. E a gente Eu vive acho uma que não crise, é. né? É, Eu, quando ele... fui paciente, não era isso que eu queria. Tecnologia é bom, mas ela tem que estar a nosso serviço, né? A Uhum. gente não pode a gente estar a serviço dela, não faz sentido, né? Né? Isso ficou Claro que muito claro no livro. a gente quer uma tecnologia, isso vai fazer, se a gente tem uma determinada lesão e a gente tem que escolher, sei lá, entre uma ecografia, uma tomografia, uma ressonância, ou sei lá o quê, é bom que a gente tenha essa tecnologia para usar quando ela é necessária, né? Mas tem todo o resto ali. Hoje em dia a gente pede um exame, dá tchau para o paciente, mesmo no hospital, isso é assim, né? E o paciente fica ali atirado, não sabe quando é o exame, não sabe como é que vai ser, não ganha explicação, não. É meio É triste triste, isso, né? Aquele texto do, né? do, do, do caos nos hospitais Entre os que foi hospitais e o muito caos lido, fala disso, né? É. é, é sobre isso, né? Tecnologia é muito bom, mas é sempre um complemento. A medicina é uma atividade humana, É. né? O Tomar cuidado decisões, é uma atividade humana. sim. O Uhum. cuidado, né? É por isso que as pessoas gostam tanto do pessoal da enfermagem, né? Porque eles estão sempre ali do lado. A fisioterapia, normalmente, fisioterapeutas são entre os profissionais mais queridos, assim, pelos pacientes, porque eles tocam, eles conversam, eles fazem um pouco de terapia também, psicoterapia, né? Eles tentam alegrar o paciente. E isso é muito humano, assim. Isso, e o médico está cada vez mais protocolar, frio. Isso é uma coisa triste, né? Ah, também acho, também acho. E a gente está falando das relações humanas, né? E eu estava lembrando do capítulo que a gente escreveu sobre relações clínicas, que eu acho que é um capítulo poderoso do livro, Uhum, né? claro que Tem um é. trecho que é pequenininho, vou ler só um pedacinho Eu dele. gosto muito daquele final do Jung, né? Sim, sim. Uhum. Quer ver esse pedacinho aqui, ó? É um parágrafo. Como profissionais da saúde, nós temos o privilégio de acessar as pessoas em momentos de vulnerabilidade e fragilidade. Tomamos contato com mazelas humanas inimagináveis para os leigos. Vivenciamos a dor e o sofrimento por todo o caminho, em seus mais variados formatos. Se isso não for capaz de nos afetar, de fazer emergir em nós a compaixão necessária para cuidar do outro, talvez seja o caso de buscar outro caminho. Por aqui não tem espaço para indiferença e nem para falta de afeto.
porque no final é uma relação, e não é uma Uhum. relação meramente profissional. É uma relação humana pautada por motivos profissionais, mas é uma relação humana, né? Exato. E a gente, as relações estão cada vez mais pontuais, assim, né? Lembra, a gente estava falando há pouco do violino da tua filha, né? Então eu lembro da Verdade. música, né? Aquela coisa do staccato, assim, vai lá no médico, fica 5 minutos, aí a uns meses volta para trazer os exames, fica 5 minutos. Então, assim, aquilo não cria uma relação, né? Tu foi no médico, depois tu levou o exame, mas não é uma relação, assim. Relação tem que ter mais tempo, mais conversa, mais olho no olho, né? Intimidade mesmo, Tem... né? Hã? Gera uma intimidade mesmo. Exatamente, tem que ter essa intimidade, né? De acordo com os valores de cada um, né? Mas Claro, isso tem é. que gerar, isso leva tempo, né? Por isso que a gente defende sempre a questão da longitudinalidade, né? Não tem como a gente tomar as melhores decisões para as pessoas se a gente não acompanhou elas ao longo do tempo, não conhece bem o histórico dela, porque numa consulta, mesmo que seja de 1 hora, a gente não tem como conhecer tudo, É. né? Conhecer todo o histórico da pessoa, como é que é as relações familiares, e ao longo de várias consultas, ao longo do tempo, cada vez a pessoa vai com um familiar diferente, ou conta uma coisa diferente, ou então a gente às vezes vai na casa da pessoa, que é a melhor coisa que o médico pode fazer ainda para conhecer de fato, né, a pessoa, é conhecer onde ela vive, né? Isso é bastante hipocrático, mas até hoje isso dá para fazer tranquilamente, é muito bom, né? Então, Mas eu são acho as relações. admirável, assim, como as pessoas, os médicos, né? Eles enxergam a relação clínica como uma coisa paralela à atividade médica. E ela não é, ela é a base da atividade médica. Então, é como Uhum. se, assim, o papel dele é técnico. Se tiver uma boa relação com o paciente, isso é um bônus. Não, a relação faz parte da terapêutica, né? A relação é terapêutica em si. Tem paciente, muitos já falaram isso para mim, falaram assim: ah, de te ouvir falar eu fico mais tranquilo, eu fico mais Exato. confiante. Né? Ela já Aquela está coisa melhor de só de falar comigo. eu tô me sentindo melhor só de falar com a senhora, É. né? Ah, eu vou começar a academia, a senhora me convenceu, eu vou. E vai, sabe? Uhum. Então, assim, você muda a vida das pessoas com a relação, Uhum. não é só com Uhum. a sua atividade É. técnica. E isso a gente corre o risco de perder, né? Porque não existe relação quando a medicina depender de aplicativos, de telemedicina, em sua grande maioria dos encontros, né? De muita tecnologia entre o médico e o paciente, a gente não vai ter, a gente vai perder esse poder terapêutico, né? A gente, proporcionalmente, a gente já perdeu muito poder, o médico, esse poder terapêutico que tu falou, que sempre foi enorme, né? A gente pode, isso envolve o efeito placebo e muitas outras coisas, né? Mas assim, a gente perdeu para as drogas, a gente perdeu para as tecnologias diagnósticas, né? E a gente vai seguir perdendo se a gente não se ligar nisso, né? Então, acho que a Slow Medicine e o nosso livro, ele tem esse papel importante de reavivar isso nas pessoas, né? Nos médicos. Por sorte, assim, acho que tem muito colega que é slow e não sabe, né? Não que precise usar esse termo, né? Mas assim, tem muita gente que está com isso guardado e muito ressentido dos caminhos que a medicina tem ido, né? Nem preciso falar nos pacientes, mas entre os colegas, assim, né? E então esse livro vai ajudar muito nisso, assim, para eles verem que eles não estão sozinhos, né? Deve receber nas redes sociais, assim, também muito contato. Ah, que bom que tem mais gente que pensa que nem eu, que Sim. bom ler as coisas que tu escreve, porque eu me sinto um ET no meio de tudo isso, porque parece Encontrei que a sou minha só eu que... turma, né? Então, assim, tem Pacientes muita falam gente. isso. Os pacientes falam isso. Eles mandam mensagem tanto no Instagram da Slow quanto no meu. Eles falam isso. Eles falam, a gente precisa de pessoas assim cuidando da gente. E esse livro, na verdade, ele Uhum, foi pensado justamente para expandir para além dos médicos e profissionais da saúde, para que os pacientes leiam, para que a sociedade leia, porque essa é uma mudança que não é só da classe, de profissionais, é uma mudança uhum, cultural, é uma mudança da uhum, sociedade, né? Qual é o uhum, cuidado que a gente quer na sociedade em que a uhum, gente vive, né? Isso envolve muita uhum. coisa. E isso é muito mais amplo, e aí vem aquela outra questão, que a medicina, indo pelo caminho atual que ela está indo,
ela é uma coisa absolutamente insustentável, né? Insustentável para os profissionais que estão cada vez mais desgostosos, né? Com o trabalho, porque o trabalho já não dá o mesmo prazer de antes. A gente não tem. Um dos maiores prazeres que a gente tem é quando o paciente chega e diz e agradece que foi muito bem atendido, que foi curado, que foi ajudado. Isso é uma coisa fantástica. Isso a gente vai perder ao longo se continuar como vai, assim, essa medicina hipertecnológica e mercantilista, né? Então a gente tem perdido muito isso, sim. E a medicina está insustentável do ponto de vista de sistemas de saúde por causa da questão financeira, principalmente. Não tem como a gente manter uma medicina que é obrigada, assim, os sistemas de saúde são obrigados a pagar as drogas de última geração para todo mundo, fazer exames de última geração para todo mundo. A gente tem que ter esses exames para quem realmente precisa, não tem dúvida nenhuma. Mas hoje essas tecnologias, essas drogas caras e tecnologias caras, elas são usadas muitas vezes no lugar daquele poder terapêutico que o médico tinha. E esse poder envolve usar o tempo a seu favor, aquela coisa que a gente fala do tempo como aliado, que fala no livro e das referências e tal. Mas, assim, é, o tempo potencializa esse poder terapêutico que nós temos e isso acaba economizando recursos do sistema de saúde para quem realmente precisa, né? Sem Enfim, dúvida. o livro tem essa coisa, essa esperança nossa, né, de reativar isso na sociedade toda, nos médicos, pacientes, gestores, enfim, vendo a slow medicine como uma maneira de tornar mais sustentável os sistemas de saúde, para tornar a profissão médica mais valorizada que o médico se sinta mais realizado na sua profissão e que os pacientes se sintam mais bem cuidados, né? Então, tudo isso a gente consegue melhorar com abraçando essa visão slow, independente de como a gente deseja chamar, né? Os políticos gostam muito de mudar, né? Eles É pegam as verdade. ideias slow, aí vamos lançar o pacote não sei o que e tal, é tudo, né? Tomara que façam isso, né? Não Pode é para a chamar do gente, nome que quiser, não tem desde problema. que Que não façam, pode desvirtuar, tem que fazer o que tem que exatamente. fazer. Né? Mas é uma coisa assim que é boa para todo mundo, né? Médicos, pacientes, O gestores, o sistema, sistema, a né? Não é sociedade, bom, só não família. é bom para quem explora o sistema em benefício próprio, né? Para lucrar muito, né? Mas não é nesses que a gente tem que pensar. Não, não é nesses. Eu separei aqui também, Ana, alguma coisa sobre o conceito positivo de saúde, que eu Ah, acho que é muito, sensacional. muito legal, né? Deixa eu achar aqui. Um trechinho também. Todo ser humano tem suas aspirações mais íntimas. Alguns almejam ser ricos e famosos, outros desejam simplesmente se casar e ter uma família feliz. Enquanto outros querem correr o mundo de forma quase anônima como mochileiros. O que todos têm em comum é a necessidade de saúde para encarar os desafios de cada percurso. A Slow Medicine reconhece que por trás de cada doente, entre aspas, existe uma história de vida que ainda precisa ser escrita. Ela também entende a saúde como um bem da maior importância, que por isso mesmo deveria ser acessível a todas as pessoas. Mas a Slow Medicine reconhece a saúde não como um fim em si mesma, e sim como um meio para uma vida plena. Eu acho muito legal que a gente conseguiu colocar em palavras de uma forma bem fácil, que a gente entende assim a saúde como um meio e não um fim, né? Hoje em dia as pessoas vivem nas redes sociais, vivem nos consultórios e tal, buscando saúde, muitas vezes uma saúde que elas já têm, né? E passam a vida buscando mais saúde e deixam de viver, né? Na verdade, aí entra aquele outro capítulo que a gente colocou, que a medicina vai muito além da ciência, porque a gente tentou resgatar essas coisas humanas, né? De filosofar, de amar, enfim, de se realizar. Ah, então, assim, a gente tem um propósito na vida, a gente tem que ter um propósito na vida, qualquer que seja desse, é viajar pelo mundo, é criar família, é se realizar na profissão, e a gente precisa de um tanto de saúde para isso, mas a gente pode realizar esses sonhos mesmo não tendo uma saúde perfeita, né? Eu posso ser diabético e ser feliz, eu posso ser hipertenso e subir uma montanha, eu posso, enfim,
a gente não precisa ter uma saúde perfeita. A gente É, pode ter vários rótulos e hoje em dia todo mundo tem tanto rótulo, né? E às vezes uns rótulos até de utilidade duvidosa. E a gente esquece que a gente não está na vida para ser saudável, a gente está na é. vida para ser feliz. Você sabe que, Eu olha, acho muito é bom que a gente incrível, lembrou né? disso. Você tá falando isso hoje, não tô mentindo, hoje eu tava conversando com uma paciente que tem câncer de mama, tá em tratamento. E aí ela é super alto astral e a vida dela melhorou muito depois do câncer. Ela fez escolhas muito melhores para a vida dela, ela fala isso, né, com clareza. Uhum. E aí ela virou para mim e falou assim: sabe o que que mudou, doutora? Eu parei de me perguntar por que que eu tô doente e comecei a perguntar para que que eu fiquei doente. E aí ela pensou: tá, se tem um motivo para eu ter ficado doente, também tem um motivo para eu querer ficar saudável. E aí ela passou a ter uma vida melhor. Então a pergunta é: por que que você quer tanta saúde? Você quer saúde para fazer o que da sua vida? E as pessoas Isso, esqueceram para que que a saúde serve. exatamente. Às vezes aí a pessoa se dá conta, será que eu não posso fazer isso da minha vida com a saúde que eu já tenho? Eu não preciso, né, buscar mais Pois saúde? é, porque às vezes a busca da saúde deixa você mais doente. Exato, exato. Tem que lembrar disso sempre, Tem. né? Viu? Eu vou ler Mas eu acho muito bom que a gente. o parágrafo mais elegante do livro. Esse parágrafo é muito chique, assim. Vamos lá, vamos lá. Ele faz parte do capítulo que fala sobre a medicina para além da ciência, né? Que é um capítulo lindo, você estava citando ele Uhum, agora. isso. E o trechinho chama Pílulas de Sabedoria, mas eu vou ler só um pedacinho. Considerando os benefícios da filosofia e o seu histórico como medicina da alma, não seria ruim se pudéssemos, em alguma medida, prescrever também pílulas filosóficas para ajudar aqueles que nos procuram e para tratar a nossa alma como médicos. Uma dose diária de Epicuro nos lembraria de que a nossa verdadeira felicidade depende apenas das coisas mais simples da vida. Uma dose de Sêneca poderia nos fazer aproveitar melhor cada dia, pois tudo que deixamos para trás já seria parte da morte. Uma pequena dose da combinação de Sartre e Camus, não sei falar, seria suficiente para percebermos que a nossa existência pode ser absurda se não conseguirmos lhe dar sentido enquanto temos tempo para fazê-lo. E bastariam algumas doses de Voltaire para enxergar claramente que devemos tratar da saúde com a dedicação contínua de quem cuida de um belo jardim. Isso não é lindo? É lindo, né? Filosofia e cuidado de mãos dadas. Eu acho bom que a gente trouxe isso também, né? E a filosofia teve um revival nos últimos anos, né? E fico feliz assim que cada vez mais gente se interesse, né? Porque a filosofia nunca foi proposta assim para ser uma coisa acadêmica. Tem aquela filosofia acadêmica que é até meio chata da gente se envolver com isso, né? É importante, né? Mas não é, isso não traz um benefício na nossa vida diária tão claro assim, né? Mas tem esse tipo de filosofia que eu colocaria assim os estoicos, né? O Sêneca, o Marco Aurélio, o Epíteto, né? E os existencialistas, né, que tu citou há pouco também, né? Isso claro, tem outras, né? Mas isso traz benefício para a nossa vida diária. A gente não precisa se aprofundar muito, assim, né? Tem livros muito, muito fáceis de ler, muito práticos, assim, né? E quanto mais gente lê isso, e não só os pacientes, os médicos lerem isso, né? Isso faz muito bem, todos os profissionais, assim. Todo mundo devia filosofar de vez em quando, né? Filosofar em casa, conversar com o marido, com a mulher, com o Tudo pai, a seria mãe, os tão filhos, né? melhor, né? Claro, a A gente gente ia tomar parasse para decisões pensar muito um pouco melhores. nele, né? No sentido das coisas. Isso. É. Tem várias outras coisas que a gente fez questão de lembrar as pessoas no livro, né? A gente tem um capítulo que é aquele sobre a medicina para além da ciência, né? A gente fala bem claramente assim, a ciência é fundamental se eu quero saber se o remédio X é eficiente, é eficaz, é É efetivo para seguro. a doença Y, e aí se ele é seguro, eu preciso do método científico para provar isso ou não, né? Agora, a nossa saúde depende de muitas outras coisas que vão muito além da ciência, né? É a questão do propósito da vida, é a questão
questão social, dos determinantes sociais da saúde, os relacionamentos da gente, né, as amizades, Espiritualidade. a espiritualidade, religiosidade em alguns casos, tudo isso deixa a gente saudável, porque saudável, né, é muito mais do que não ter doenças, né? Ser saudável é se sentir bem em vários aspectos, físico, mental, social, né? O nosso conceito assim de saúde, ele difere um pouco daquele da OMS, porque a gente tirou o completo aquele, né? A saúde não é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, porque o completo ninguém nunca atinge, né? Em vez de completo, ele pode ser incompleto, mas ele tem que ser bom o suficiente. A gente tem que ter uma saúde física suficientemente boa, uma saúde mental suficientemente boa e umas condições sociais suficientemente boas para desempenhar o nosso papel, para ser feliz, para fazer o que a gente quer, realizar os nossos sonhos, né? É, então é isso. E a gente, para se dar conta disso, a gente tem que filosofar, a gente tem que conversar com pessoas importantes para a gente, e a gente tem que ler o nosso livro também, que fala muito disso, né? É verdade, esse livro é uma delícia. Você separou mais algum pedaço, André? Eu já acabei os meus aqui. É, deixa eu ver aqui. A gente tem o belo prefácio do Marco Bobbio, né, que Marco nos deu Bob. a alegria de Eita, escrever um prefácio para esse livro, né, um prefácio lindo, assim. Quem tiver 5 minutos para ler só uma coisa amanhã, leia o prefácio do Marco Bobbio, que é lindo, assim, né? Ele é faz um verdade. belo apanhado, assim, né? Ah, muitos se perguntam se há espaço na prática clínica atual para uma medicina que não corre, que não depende de tecnologia, que dispensa alguns medicamentos. Ela existe, e essa medicina, né, ela existe e está se espalhando. Cada vez mais os profissionais de saúde de um lado e os pacientes de outro percebem que uma medicina slow pode ser eficaz e reduzir as tensões entre ambos, ao limitar relações fugazes e anônimas. A medicina slow não faz barulho, não atrai artigos de jornal, não oferece honorários generosos, não promete milagres, não ilude, não cria fascínio, mas em muitas circunstâncias, como você lerá nos próximos capítulos, ela é útil e eficaz. Em muitíssimas situações ela é útil e eficaz, né? É. Então, assim, o Bobbio falou muito bem ali disso, né? E médicos e pacientes, uma coisa que a gente deixa claro no livro e a gente sempre fala muito disso nas reuniões e sempre que a gente tem oportunidade, é que slow medicine, como a medicina, de modo geral, ela depende não só do profissional de saúde, ela depende do paciente. Eu não vou conseguir provavelmente ser um médico slow, sem pressa, se a pessoa chega lá e me entrega, ó, doutor, eu quero fazer esses exames aqui, já chega com a listinha, né? Tem gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso, assim, e muitas vezes a gente não consegue colocar na cabeça da pessoa que fazer um check-up, fazer exames, não é assim, não é uma coisa protocolar que é igual para todo mundo, né? Então, a gente precisa de uma mudança cultural na sociedade. Isso não é uma Cultural, coisa é. fácil nem rápida, né? Mas por sorte, né? O Bobbio fala ali que a gente não atrai artigos, mas por sorte a gente escreve livros, escreve muito artigo nas redes sociais que são muito lidos, escreve artigos em revistas, em jornais e são publicados e são bastante lidos e comentados. Por sorte, isso está mudando. Espero que a gente consiga mudar isso, assim, a mudar esse andar da medicina. Mas eu repito, isso depende não só dos profissionais, isso depende das pessoas, De né, todo dos mundo. pacientes, assim, quererem abraçar isso e conseguirem enxergar que a gente não faz isso para economizar recurso, porque a gente é unha de fome. Talvez Não, a nem gente faz isso, economize. Talvez nem claro, economize. exato, a gente faz isso porque a gente está economizando sofrimento para muitas pessoas, está É, deixando recursos para quem realmente precisa, e com isso a gente está melhorando a saúde das pessoas. No final das contas, as pessoas ao não se submeterem a exames e tratamentos desnecessários, a saúde delas vai até melhorar, mas isso é um conjunto, né? é. Elas também têm que pensar no que é saúde para si, né? A gente está otimizando os recursos humanos, tanto os recursos humanos profissionais quanto os recursos humanos que o paciente tem e traz para a Exato, atuação, né? exato, é. E é bom a gente lembrar também, né, André, que o último capítulo do livro foi escrito pelo Luiz Cláudio Correia, que é uma pessoa muito querida e muito Uhum. respeitada.
Ele fala muito de medicina baseada em evidências, das coisas boas e das coisas ruins da medicina baseada em evidências, né? E isso veio trazer muita força também para o nosso livro, porque a Slow Medicine é muito alinhada com isso mesmo, né? A Uhum. base da Slow Medicine são as evidências científicas, né? E ele teve a generosidade de presentear a gente com um capítulo excelente sobre o tema, né? Foi muito legal. Uhum. E assim, só lembrei de uma coisa que a gente tem que mostrar do livro, que é muito legal. Vale. O Ele ficou médico muito Slow. bonitinho. Ficou Esse aqui para é o fechar o Dr. livro. Slow. Para fechar o livro, ele ficou lindo. Esse Mas já é acho bem que é isso. conhecido, né? É. Mas enfim, Não, né? é, Que esse lançamento traga novos ares mesmo. O livro já está à venda, né, André? Na Amazon já, e no site da editora, qualquer um já pode comprar, mas a gente vai estar ao vivo lá no dia 25/4, em lá São na Paulo. Livraria da Vila, no Shopping Pátio de Higienópolis, em São Paulo, 6:30 da tarde. Nós Vamos nos estaremos juntos, né, deslocar até André? São Paulo para receber abraços, para ver pessoas E para a pessoalmente, gente assim, se encontrar pessoas de novo, né, André? Vai ser a segunda vez na exato, vida que a gente vai se encontrar. pessoalmente. É. É, mas é assim, Mas vai ser muito né? legal. E vai ser É, um. para isso a tecnologia é boa, né? Para isso, né? A gente Exatamente. tem que saber usar assim, né? Tá? Exatamente. Mas como a gente está dizendo, isso não nunca vai substituir um abraço, uma coisa assim, Não, né? não, Então imagina. é como na relação médica, né? Isso, Mesma o coisa. médico de carne e osso nunca vai ser substituído, né? É. Tá? Que o Então livro venha trazer esse sopro. Isso. dia 25 de abril estamos em São Paulo, então. Se Deus quiser, com muitos abraços.